Olá, me chamo Rodrigo Ferreira e nesta apresentação iremos abordar um exemplo de estruturação e resolução de um problema de decisão. Trata-se de um problema de avaliação e priorização de riscos de inundação em áreas urbanas. Para ilustrar o problema, vocês podem perceber, conforme na figura ao lado, a região de uma cidade, dividida em várias sub-regiões, e o objetivo é avaliar o grau e o risco de inundação nessas regiões. Este problema foi ilustrado em uma publicação conforme referência abaixo. Então, o objetivo do problema é priorizar e avaliar o risco de inundação nessas áreas. Nesta etapa, alguns potenciais decisores foram evidenciados, tais como formuladores de políticas públicas, profissionais técnicos, organizações e sociedade civil. Especificamente, os decisores são aqueles profissionais responsáveis por alocar recursos para atuação em regiões de vulnerabilidade a inundações. Os atores, considerados também nesse problema, podem ser elencados como sendo a sociedade, a população de regiões de risco, profissionais técnicos que atuam no combate das consequências das inundações. Nesta etapa, os 5 objetivos foram dimensionados. Primeiramente, um fator social, que inclui impactos sociais, porque as inundações criam falta de moradia e prejudicam os trabalhadores, interrompendo as atividades comerciais ou causando desemprego. Assim, é necessária assistência social do governo local para reparar esses danos. O segundo objetivo, nós temos a dimensão humana, que pode ser levada em consideração a vulnerabilidade e a exposição de áreas urbanas, juntamente com altos níveis de severidade de inundação que levam à morte, fatalidades. Na dimensão fatores econômicos, o objetivo busca avaliar o impacto das inundações da infraestrutura urbana, ativos públicos ou privados, comércio e serviços sofrem perdas financeiras. Quarto objetivo envolve a saúde pública, pois as inundações podem causar ferimentos, espalhar doenças infecciosas e, nos piores casos, pandemias e epidemias. Portanto, isso também é um problema de saúde pública, dadas as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços. E, por fim, o quinto objetivo envolve a acessibilidade para serviços públicos, porque a severidade das inundações pode interromper total ou parcialmente os serviços públicos essenciais à população, como prestação de assistência médica, lazer, cultura, segurança e educação. Para o primeiro objetivo, foi definido o seguinte critério, levando em consideração fatores sociais, uma forma de medida baseada no número de pessoas desabrigadas ou desempregadas. Para a dimensão humana, o critério foi desenvolvido buscando medir aí o número de fatalidades e perda de vidas. Dimensão econômica, terceiro critério, medido pela perda monetária por unidade diária. Para a saúde pública, quarto critério, o número de pessoas que estão feridas ou que pegam doenças ou infecções. E para o quinto critério, acessibilidade para serviços públicos, foi mensurado, o critério foi definido com base na interrupção ou parcial ou total dos serviços essenciais, com base no índice de perda. Nesta etapa 4, o estabelecimento do espaço de ações e problemáticas precisam ser definidas. Vocês podem ver na figura uma delimitação da área urbana e o mapeamento do conjunto de alternativas do estudo de caso. Então, a área urbana, definida inicialmente para aplicar o modelo, é dividida especialmente em zonas ou alternativas. Logo, o decisor obtém um conjunto discreto de N alternativas. De acordo com as práticas atuais de gerenciamento de desastres e suas necessidades, o decisor deve estabelecer como alternativas serão ordenadas, classificadas no contexto da decisão. Então, o analista pode ajudar a delimitar A, que seria o conjunto do espaço, da região, de acordo com as divisões político-geográficas locais ou o zoneamento e o planejamento da terra, por exemplo. No entanto, informações factuais podem exigir uma delimitação personalizada do conjunto. Padrões de homogeneidade, zoneamento estratégico ou outras medidas de interesse são apenas alguns dos exemplos que podem ser considerados. Nesta etapa 5, os fatores não controlados são identificados. Especificamente nessa análise de inundações, alguns cenários de perigo são levantados. São estimadas probabilidades de cenários de acidentes para cada região.
E as probabilidades do cenário para cada região podem ser obtidas por meio de conhecimento especialista e dados históricos. Na figura abaixo vocês podem ver uma ilustração da profundidade da água e sua probabilidade de exceder essa profundidade com base nos cenários 1, 2 e 3, na fase de monitoramento, na fase de alerta e na fase de crise. Seus limites ilustrados aí no gráfico. Na etapa 6, a modelagem de preferências foi realizada com base na teoria de utilidade multiatributo, que foi um método adotado, tanto por considerar a abordagem compensatória, como também a possibilidade de avaliar probabilisticamente os cenários de perigo e os fatores probabilísticos do problema. Então, nessa abordagem compensatória e probabilística, a estrutura de preferências do decisor poderia incorporar relações de preferência e de indiferença. Na etapa 7, a avaliação intracritério foi realizada. Então, funções, utilidades unidimensionais para as dimensões social, humana, econômica, saúde pública e acessibilidade aos serviços públicos foram consideradas e combinadas com as funções consequentes. Aqui alguns exemplos de possíveis funções, utilidades unidimensionais de acordo com o perfil do decisor. E na figura ao lado é possível ver o desempenho das alternativas sob a perspectiva de um único critério. Seriam essas dimensões que estão aí nas cores em azul, vermelho, verde e amarelo, os 5 critérios. E a visão multidimensional agregando todos esses fatores e uma escala de risco aí, ilustrando no seu mapa o respectivo estudo de caso. Na etapa 8, a avaliação intercritério foi realizada para estimar as constantes de escala por meio de procedimento de licitações baseado em comparações de loterias. As constantes de escala das dimensões social, humana, econômica, saúde pública e acessibilidade a serviços públicos foram 0,275, 0,297, 0,115, 0,149 e 0,165, respectivamente. Na etapa 9, envolve a propriamente dita avaliação das alternativas, ou seja, o uso do cálculo do modelo desenvolvido. Então, é possível ver as posições da primeira à 12ª alternativa, em termos de ordem, qual foi a alternativa que ficou em qual posição, o seu desempenho em termos de incremento de risco e a razão. Na etapa 10, a análise de sensibilidade é recomendada, com o objetivo de avaliar a robustez das soluções com base na variação de parâmetros. E isso pode ser feito com base também no modelo de simulação de Monte Carlo. Na etapa 11, os resultados são analisados e uma recomendação elaborada. Podemos afirmar que os resultados obtidos no modelo proposto e os mapas de riscos obtidos com o uso do sistema de informação geográfica permitem ao decisor realizar uma análise de possibilidades a partir das quais alternativas podem ser escolhidas para implementar ações preventivas. Portanto, a modelagem contribui na prática para reduzir o risco de desastres de forma eficiente e para compartilhar os benefícios com todas as partes interessadas da área urbana. Na etapa 12, a implementação da decisão, podemos destacar que os gestores podem executar o modelo continuamente para monitorar a eficácia das políticas de mitigação na redução desses riscos e, com isso, podem ser entendidas como um processo de aprendizagem. E, como resultado, novas informações de parâmetros podem ser inseridas no modelo. Assim, o modelo redefine a forma como os riscos são priorizados de acordo com as novas demandas da área urbana, podendo, portanto, ser mais capaz de melhorar seus aspectos vulneráveis. Obrigado pela atenção.